Agora, Lari, já que a gente está falando da ministra Marina Silva, Yuri, vamos chamar a ministra Marina Silva para dar voz a ela, a voz que ela não teve, infelizmente, numa sessão do Senado Federal. Boa tarde, ministra, a palavra é toda sua. Gostaria de saber como a senhora está se sentindo nesse momento com tudo que aconteceu. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade da gente poder estar aqui fazendo essa conversa, né, esses esclarecimentos para a sociedade brasileira, para os assinantes que estão nos acompanhando. É muito difícil a gente verificar que, em pleno século XXI, no Congresso Nacional, que representa a sociedade brasileira, pessoas que são eleitas àquele tipo de postura. Eu fui lá como convidada para tratar da agenda ambiental, da política ambiental, e especificamente o convite era para explicar se as unidades de conservação que estão sendo propostas de serem criadas desde 2005, lá no estado do Amapá, se elas vão ou não incidir sobre as áreas que estão previstas para exploração de petróleo, segundo o Ministério de Minas e Energia. E eu provei por A mais B, tecnicamente, de que as áreas não têm incidência sobre essas frentes que estão sendo propostas para futura exploração, tanto pela distância, quanto porque essa modalidade não impede, no caso de querer fazer um oleoduto ou um porto, que sejam edificados. Mas as pessoas começaram a ir por um caminho de puxar uma discussão que é muito estranha, de dizer que a demolição que foi feita no Senado do licenciamento ambiental, que é a coluna vertebral da proteção ambiental no Brasil, a demolição que eles fizeram, a culpa é minha. E, obviamente, que quando você é eleito, você tem que honrar o voto que você tem. Você vai votar porque você tem convicção no que está votando ou está votando porque quer se vingar de alguém? E essa vingança é contra a ministra Marina Silva ou é contra o futuro do Brasil, contra o seu filho, o seu neto, de quem está me assistindo, que vê que quando tem incêndios, por falta de cuidados, que muitas vezes são de criminosos que faz desmatamento ilegal, incêndio ilegal, e que a gente do IBAMA e do CMBio, da Polícia Federal, tem que ficar o tempo todo combatendo. Isso vai prejudicar a criança, que tem que ir para o hospital com problema de falta de ar, vai prejudicar o idoso, vai prejudicar uma série de outros fatores. Então, é difícil, obviamente, que você se sente agredida, porém não intimidada. Não me senti em nenhum momento intimidada com aquelas atitudes, porque tudo que eles querem é falar alto, bater na mesa, falar grosso e acha que a gente vai se encolher. Nós não vamos nos encolher. Muito pelo contrário, nós vamos crescer cada vez mais nas nossas convicções, nas nossas capacidades e nas nossas qualidades. Quando eu tive que debater ali, eu, claro, estava cumprindo o meu papel como ministra do Meio Ambiente, mas eu também estava ali na condição de quem sabe que muitas mulheres, cientistas, jornalistas, lideranças políticas, mulheres que muitas vezes sofrem isso no seu ambiente de trabalho, nas mais variadas circunstâncias, a história de ponha-se no seu lugar. Então, foi um debate difícil, e quando o senador disse que ele me respeitava como mulher, mas não como ministra, eu não fui convidada por ser mulher, eu fui convidada por ser ministra. Como era um convite, se no convite fosse assim, estamos convidando a senhora, mas não teremos nenhum respeito, eu não teria ido para aquele espaço. Isso não estava no convite, obviamente. E o senador disse que não me respeitava, eu ainda, porque eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu gosto de oferecer a outra face, para a face do ódio, o amor, para a face da mentira, a verdade, e para a face da truculência, ter uma atitude de mansidão. Mas mansidão não significa acovardar-se. Então, o que eu fiz? Eu digo, senador, o senhor pode me pedir desculpas.
Se me pedir desculpas, eu vou continuar na audiência. Se não me pedir, eu vou me retirar. E ele disse que não ia pedir desculpas. E eu não sei como é, porque quando eu falava, quando eles atribuíam palavras a mim, quando eles ficavam me desqualificando e qualificando o trabalho das instituições ambientais, do Ministério, as políticas do governo do presidente Lula na área ambiental, aí o som ficava aberto. Quando eu respondia e devolvia com as minhas, interpelações o que eles estavam dizendo, aí o som muitas vezes era retirado. E nesse momento eu disse exatamente isso. Eu dou ao senhor a possibilidade de pedir desculpas, como ele disse que não ia se desculpar, eu me retirei. E deveria ter me retirado mesmo, porque eu não estou ali para ter uma atitude de capacho em relação à postura truculenta que eu tive que receber. Mas, toda vez que me convidarem, ou se me convocarem, eu vou sempre para fazer o trabalho da defesa do meio ambiente. E o que eu queria dizer ali, muito rapidamente agora, é que a melhor defesa que a gente tem que fazer é para que o licenciamento ambiental não seja desmontado como estão propondo, de que não vai mais ter o olhar do licenciamento para aqueles projetos que não são considerados de alto impacto, que têm impactos indiretos. Os impactos indiretos, muitas vezes, eles são mais agressivos do que os impactos diretos, de passar por cima do CONAMA, e em lugar do CONAMA fazer as resoluções dos regramentos para os processos de licenciamento, eles querem que seja cada estado, cada município dizendo o que tem e o que não tem impacto ambiental. Em lugar das instituições públicas fazerem o devido licenciamento, como é feito pelo IBAMA, ou por outros órgãos naquilo que são as suas competências, eles dizerem que agora é o presidente da República, que se um projeto for de interesse estratégico do governo, o governo pode fazer o licenciamento de forma expedita. Isso não é possível, porque você pode até mudar a lei dos homens, mas você não muda a lei da natureza. Os impactos vão acontecer do mesmo jeito, seja em relação a uma obra que é de interesse estratégico do governo, seja de uma outra obra de uma empresa. Ministra, Yuri Pita falando aqui de São Paulo, obrigado por poder nos atender nesta tarde tão tensa, digamos assim. Deixa eu passar a palavra para a Larissa Rodrigues, que está aí em Brasília e também tem uma pergunta. Larissa. Ministra, boa tarde. Agora há pouco, a nossa produtora Emily Bank acaba de mandar aqui para a gente. Está acontecendo, sessão plenária ali no Senado Federal e todos esses senadores, antes de começar a votação, estão se justificando ou dando a versão para o posicionamento de mais cedo durante a audiência com a senhora. E agora há pouco o senador Marcos Rogério, ele voltou a comentar o assunto e eu vou abrir aspas aqui. Ele faz uma longa explicação do que teria acontecido, mas diz, a ministra, abre aspas, ao longo dos questionamentos, começa a perder o equilíbrio natural que se espera de um ministro de Estado. Ele segue falando e, para não ser muito longa, vou trazer outra parte que eu achei importante, que ele diz, abre aspas, quando usei o termo se ponha no seu lugar, não fiz no intuito de diminuir a ministra, mas chamá-la ao papel dela, porque estava numa conduta impossível de tocar os trabalhos. Primeiro, eu queria que a senhora comentasse, até porque eu, enquanto mulher, é normal tentarem, quando tentam nos diminuir, dizer que perdemos o equilíbrio, ou que somos loucas, ou algo do tipo. E segundo, agora, enquanto analista de política, já que hoje estão tentando diferenciar as coisas, como se fosse possível, eu senti durante a audiência, até o nosso repórter Pedro Teixeira estava comentando aqui comigo também, o quanto faltou um posicionamento da base do governo em defesa da senhora. Não era possível, que não era imaginável que a senhora seria atacada pelo teor do assunto e pela composição da própria comissão, que é presidida por alguém da oposição e a maioria dos seus membros também. A senhora se sentiu sozinha diante desse embate, em especial de quem deveria estar do lado da senhora, que seriam os senadores da base do governo? Primeiro, essa frase você já disse tudo. Sempre que uma mulher é firme nas suas posições, é acusada de estar perdendo o equilíbrio.
o mesmo não é dito para com aqueles que atiraram todas as primeiras pedras que foram lançadas contra mim. O que eles esperavam da minha parte era uma atitude de resignação, de concordância, de deixar eles desqualificar a agenda ambiental, de dizer que a atitude deles de demolir a legislação que dá bases para o licenciamento, a culpa era minha, porque, afinal de contas, era como se fosse uma vingança contra mim. Não tem como ser uma vingança contra mim, porque a pior vingança é contra o nosso filho, o nosso neto, contra o próprio agronegócio brasileiro, contra o acordo com o Mercosul, contra as metas do Brasil de redução de CO2 e as grandes vantagens que o Brasil tem de ocupar espaços de mercado e de atrair investimentos, porque o Brasil é, de fato, uma potência ambiental e no governo do presidente Lula está conseguindo resultados que são inquestionáveis. Quando as acusações foram feitas, aí os senadores estão se manifestando. Quando é uma mulher, é perda de equilíbrio. Isso nós já conhecemos. Mas isso não vai calar a nossa voz, porque nós sabemos exatamente qual é o objetivo desse tipo de fala. Ele falou, ponha-se no seu lugar, e eu retruquei, mas parece que o áudio foi cortado, né? Eu perguntei a ele qual é o meu lugar para que ele dissesse. Aí ele até ficou meio embananado e disse de ministra de Estado. E eu estava ali como ministra de Estado, sim, mas defendendo as teses ambientais, o assunto para o qual eu fui convidada para dar explicações. E também, obviamente, que para tecer comentários sobre a lei do licenciamento, sobre todos os ganhos que a gente tem conseguido na agenda ambiental, com redução de desmatamento, com retomada da criação das unidades de conservação, enfim, todas essas agendas. Em relação à base do governo, o senador Jacques Wagner, ele estava lá comigo quando eu cheguei, estava desde o início, depois o senador Rogério, depois a senadora Elisiane Gama, depois o senador do estado do Pará, que estava também, que chegou para participar do debate, e o Beto Faro. Então, eles estavam ali. Mas, obviamente, que havia ali um debate que estava sendo feito entre os senadores e as questões que eu estava levantando. Num determinado momento, a senadora Elisiane tomou a palavra e fez a defesa, como deveria ter feito, inclusive da democracia e do respeito a quem havia sido convidado. O senador Rogério também fez a mesma coisa. Então, os colegas ministros o tempo todo estavam se solidarizando. Quando eu saí de lá, assim que cheguei no gabinete, o próprio presidente Lula me ligou e eu até fiquei preocupada porque ele teve que ser hospitalizado. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar como ele estava e a frase dele foi: eu passei a me sentir melhor depois que você decidiu se retirar daquela comissão, porque não deveria aceitar mesmo de jeito nenhum aquele tipo de agressão. E depois a senadora a ministra Gleice Hoffmann, enfim, não vou citar todos, vocês viram nas redes sociais. E a imensa solidariedade do povo brasileiro, que graças a Deus e a TV Senado acompanham o que aconteceu. Não importa agora as versões, porque existem os fatos. E o fato é que nós estamos num momento em que é preciso ter um tempo para debater a lei do licenciamento que foi amputada no Senado, aonde você está retirando o IBAMA das competências dos regramentos para o licenciamento, o IBAMA não, o CONAMA, para as competências de tipificar os regramentos do licenciamento ambiental. Você está dando poderes a estados e municípios para cada um criar um licenciamento para chamar de seu, quando as leis da natureza são apenas uma. Você está estabelecendo que pode ter licença por autodeclaração, é o próprio empreendedor que diz que está tudo certo, e ainda a fiscalização ser por amostragem, uma série de retrocessos. Estão tentando jogar uma cortina de fumaça dizendo que estão me derrotando. Não é uma pessoa, é a legislação brasileira de décadas, é uma sociedade inteira que precisa de ver a proteção dos seus imensos recursos naturais.
Ministra, pergunto aqui de São Paulo, então, nesse sentido de tudo que a senhora já expôs desta argumentação, parte exposta lá na sessão, parte agora nesta entrevista. Caso o projeto seja referendado, aprovado também pela Câmara nos termos que saiu do Senado, a senhora vai sugerir o veto ao presidente Lula? Olha, como eu sou uma democrata, Yuri, eu só avento a questão do veto quando tivermos o resultado na Câmara dos Deputados. Porque os deputados, os senadores, eles têm a oportunidade de debater. Por isso que eu fui ao deputado Hugo Mota para pedir um tempo, inclusive de debater para a sociedade, debater com a comunidade científica, debater com os especialistas e, entre eles mesmos, poder ter a oportunidade de verificar que o licenciamento pode ser atualizado, aperfeiçoado para ganhar agilidade, mas nunca isso deve ser pretexto para menos proteção. Nunca isso deve ser pretexto para perda de qualidade, em nome da agilidade. Então, eu acredito que, nesse momento agora, a sociedade brasileira vai se voltar para esse debate, os parlamentares vão, inclusive, sentir que há um apoio, sim, uma preocupação, porque a pessoa que vê a sua casa alagada, a pessoa que vê a sua comunidade soterrada, a sua lavoura ficando totalmente destruída, as pessoas que veem o rio como os rios da Amazônia, com apenas uma lâmina d'água de 75 centímetros, totalmente isoladas, essas comunidades, o que elas querem é que esse problema não se agrave. E se for mudado o licenciamento nos termos em que foi aprovado no Senado, nós só vamos aumentar o problema da emergência climática, das secas, dos incêndios, das chuvas torrenciais. E ainda vamos prejudicar os acordos da União Europeia com o Mercosul e vamos atrapalhar os ganhos que tivemos de abrir mais de 300 mercados, que, para além do valor nutricional sanitário dos nossos produtos e das nossas capacidades de produzir em escala, um fator fundamental, dito pelo próprio ministro da Agricultura, foi ter reduzido o desmatamento. Isso só foi possível porque o presidente Lula voltou com a determinação de desmatamento zero e porque tem uma legislação que nos dá base para trabalhar. A legislação no Senado foi demolida. Agora caberá à Câmara dos Deputados fazer o debate. Depois, aí sim, se pode pensar na ação que o Executivo vai tomar. Mas eu quero, na democracia, respeitando o Congresso, fazer o diálogo, como sempre fizemos até o último minuto, para que eles mesmos tenham a oportunidade de reposicionar para ficarmos em concordância com o que é melhor para o desenvolvimento, para o meio ambiente e para a sociedade brasileira. Ministra, quem te pergunta agora é o Pedro Venceslau. Pedro. Ministra, diante do que aconteceu no Senado hoje e levando em consideração que o senador Plínio Valério já tinha um antecedente de uma declaração bastante machista contra a senhora, não caberia a base do governo se movimentar para pedir alguma providência do Conselho de Ética do Senado em relação também ao senador Marcos Rogério, que comandava a sessão e permitiu que ela chegasse onde chegou? Na verdade, eu mesma já estava num processo de diálogo com os meus advogados em função do senador ter dito, Venceslau, que foi muito difícil para ele ficar 6 horas e 10 minutos na comissão comigo sem me enforcar. Então, os meus advogados já estavam vendo isso. Hoje ele tem um agravante. A partir desse agravante, eu estou em diálogo aqui com os meus advogados para as providências que, de acordo com a lei, sejam necessárias. Em relação aos procedimentos que serão tomados pelos parlamentares, aí fica de modo próprio para que os parlamentares que defendem a democracia, que não têm nenhum compromisso com esse tipo de atitude, possam ver quais são as medidas de autocorreção da casa. Eu fui senadora por 16 anos e eu acho que as instituições, elas mesmas, têm que criar processos de autocorreção. Nós temos um Conselho
de ética, uma comissão de ética do Congresso, nós temos uma série de mecanismos de autocorreção que podem sim ser acionados, né? Esse é o julgamento que será feito pelos senadores. O que eu posso dizer é que eu tenho, né, dialogado com meus advogados em relação aos ataques e até mesmo às insinuações de ameaça feita pelo senador na outra vez em que fui convidada a participar da comissão. Queria agradecer à ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, que pôde falar conosco aqui ao vivo no 360. A gente está na reta final do nosso jornal. Ministra, muito obrigado mais uma vez e um bom resto de semana em nossa solidariedade diante desse episódio lamentável. Muito obrigada a todos vocês que me deram essa oportunidade, a Débora, o Yuri, a Larissa, o Pedro e o Theo. Muito obrigada. É muito importante a democracia porque a gente pode debater com transparência os diferentes pontos de vista vir à tona sem que ninguém seja cesseado de suas palavras ou intimidado.